Você certamente já ouviu aquela expressão. Entendeu o que é que eu desenho? Pois bem, foi exatamente o que o autor dessa obra fez. Ele desenhou para você entender, de uma vez por todas, os horrores do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Eu sou Anderson Suete, você está no canal Action Figure Collection e hoje o papo é sério, porque a gente vai falar sobre Maus. Talvez você já até conheça essa obra, ou já assistiu algum vídeo de alguém falando como isso aqui é genial. E que é o único quadrinho a ganhar um prêmio Pulitzer, aquele prêmio anual que premia a excelência de jornalismo e arte. Mas ela é tão boa assim? Afinal, existe uma infinidade de obras que falam sobre esse tema. Antes da gente comentar um pouco sobre essa obra-prima e o porquê você deveria parar esse vídeo agora, comprar esse quadrinho e começar a ler, eu acho importante a gente falar um pouco sobre o seu autor, Art Spiegelman, e espero ter pronunciado corretamente esse nome. Art Spiegelman, e agora nós vamos chamar ele simplesmente de Art a partir de agora para facilitar, ele é simplesmente ilustrador, cartunista, quadrinista, um gênio que estudou profundamente diversas técnicas de outras artes, como teatro e cinema, para replicar nas narrativas dos quadrinhos e nas histórias que ele produziu. Ele é criador e cofundador da revista Hour nos anos 80, revista que foi responsável por abrir portas para publicações de obras de autores que se tornariam muito relevantes no mercado. A revista onde Maus foi lançada por 12 anos, em capítulos que depois viraram 2 encadernados e posteriormente encadernados em um único volume, como esse aqui. Lançou outra revista, a Card, que também foi muito relevante no meio underground e indiscutivelmente com trabalhos como Maus, ajudou a elevar o patamar dos quadrinhos como arte e a consolidar as graphic novels. E depois de Maus, podemos afirmar com toda certeza que Art é um brilhante biógrafo. Gente, Maus ela é uma obra que consegue representar em seu contraste entre as imagens de bichinhos fofinhos e toda a seriedade desse testemunho incrível, esse testemunho verdadeiro e principalmente histórico, todos os horrores que o ser humano ele é capaz de implementar. Maus também não deixa de ser uma história da relação de um pai e de um filho. Uma vez que vemos no quadrinho toda a relação conturbada que a Art tem com o pai. Até porque o seu Vardek, ele não é uma pessoa fácil de lidar não, gente. Além dos traumas causados pelas penúrias que ele passou, a sua personalidade é de uma pessoa muito irritante, ele é implicante, ele é sovina, ele é uma pessoa estressante, ele é um chato, cara, né? Bom, isso humaniza ainda mais os personagens dessa história, né? Em Maus a gente fica sabendo que o seu Vardek, por exemplo, ele foi casado com o grande amor da sua vida, que é a dona Anja. E o que houve com essa esposa dele, que é a mãe do Art, né? A gente sabe também que o Valdec teve uma segunda esposa, e que a relação com essa segunda esposa era meio conturbada, tá? Que naquela época, se você fosse um inimigo do regime nazista, e sobretudo se você fosse um judeu, você poderia ser morto todos os dias, a qualquer momento, tá? E por qualquer motivo, sem que você pudesse fazer nada, absolutamente nada para evitar, tá? Podia ser simplesmente seu dia de sorte ou o seu dia de azar. Em Maus, você vai descobrir que os nazistas, eles iam minando assim os judeus aos poucos, tá? Ia tirando direito, ia tirando os negócios, ia tirando os bens, tirava as casas, eles iam montando assim, ó, verdadeiras engrenagens, para tirar tudo que uma pessoa iria precisar para sobreviver, até chegar a levar eles para os campos de concentrações. Quando eu comecei a gravar esse vídeo, eu fiquei pensando assim, o que falar sobre Maus? Em Maus, bom, são relatadas tantas histórias de tudo que o seu Valdec e seus amigos conhecidos e familiares passaram, que fica até difícil saber o que pontuar ou o que destacar. A obra é recheada de passagens surreais, que na verdade elas deveriam ser lidas assim, no seu ineditismo, para que os impactos eles sejam o mais diretos possível. Porque é impossível você ler Maus e não se comover, não ficar revoltado, desacreditar da humanidade. Então, eu vou citar pequenos spoilers, para vocês terem uma ideia assim, do que esperar do quadrinho, tá? A primeira coisa é que todos os personagens destas histórias eles são retratados como animais. Os judeus eles são retratados como ratos, os nazistas eles são gatos, os poloneses são retratados como porcos, os americanos eles são retratados como cães e tem até um francês na história que ele é retratado como sapo. Não é à toa que o autor decidiu por essa abordagem, tá, gente? A primeira coisa foi suavizar, né, o impacto da narrativa gráfica das cenas, porque traz até uma certa leveza no contato. E o que realmente, na minha opinião, ajudou muito na leitura, porque se fosse tratado de uma forma mais realística, eu acho que ficaria muito mais difícil fluir com a leitura sem ter muitas interrupções, porque realmente, graficamente, ficaria muito pesado. Segundo, ao representar os judeus como rato, Art, de forma alegórica, ele nos remete à maneira que os nazistas utilizavam para desumanizar os judeus e aqueles que eles queriam exterminar ou eliminar. Uma das estratégias utilizadas pelos nazistas eram espalhar propagandas e discursos apregoando que os judeus eles eram imundos, eles eram pestilentos, vis, monstros,
Na verdade, verdadeiros ratos. Tudo menos humanos. E o intuito é, você se importa se um rato morrer? Na verdade, você até deseja que os ratos morram, não é mesmo? Maus, ela é uma obra tão primorosa que até hoje existe polêmica e dificuldades para a gente classificar. Por exemplo, ela é um quadrinho? Pode ser. Ela é literatura? Ganhou prêmio. Ela é uma biografia? Com certeza ela é. Ela é uma autobiografia? Pode ser também. E ela é uma graphic novel? É. Mas assim, independente da sua classificação, o mais importante aqui é saber que poderia ser, por exemplo, uma história de ficção. Mas não, senhoras e senhores, foi real, aconteceu. E se a gente não ficar atentos, pode acontecer novamente. E o pior, sabia que infelizmente, e basta você fazer uma pesquisa rápida aí no Google, nas redes sociais, para vocês verem que existem pessoas, e que não são poucas pessoas, e são pessoas até ditas de certa importância, que negam a existência do Holocausto. Veja bem, eu não disse que eles negam os números de campos de concentração, ou os números de mortos, que só em Auschwitz foram mais de 1.600.000 pessoas. Eles querem negar a própria existência do Holocausto. O que os nazistas fizeram com os judeus foi amplamente documentado, através de registros fotográficos, filmagens, documentos impressos e principalmente pelo testemunho daqueles que conseguiram sobreviver. Na Alemanha existem museus para todos que quiserem ir ver de perto as construções, os instrumentos, peças pessoais dos milhões de judeus que foram cruelmente assassinados. São obras como Maus que nos lembram que tudo começa com um discurso de ódio contra alguma minoria. Nos alertam também que essas minorias elas são escolhidas ao bel prazer dos postulantes a fascistas. Então, não tem como chegar à conclusão de que Maus ele é um quadrinho que todos deviam ler e reler sempre. É um relato do que pior uma sociedade doente pode produzir. E é por isso que Maus é tão aclamada, é tão premiada e referenciada como literatura obrigatória. Maus é uma obra que eu revisito de tempos em tempos. É uma obra de muitas camadas. Eu adoraria ver Maus em outras mídias, como teatros e sei lá, em alguma animação. E você, não tem Maus ainda? Para tudo, corre. Vai lá na nossa loja e pega logo o seu. O link está aí na bio e no primeiro comentário fixado. Se você não sabe, a Action Figure Collection ela é uma loja online que vende quadrinhos, ela vende mangás, ela vende livros, bonecos, vende estátuas colecionáveis da cultura geek e pop. Dá uma olhadinha no nosso site que eu tenho certeza que você vai encontrar uma coisa do seu universo preferido. Mas agora eu queria saber e ouvir de vocês aí. Vocês conheciam essa HQ? Sabiam da sua importância? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, isso ajuda bastante, é de graça. Se achou legal mesmo, compartilha com um amigo, dá uma olhada nos nossos outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar e até considerar se inscrever, marcar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Valeu, eu vou, mas eu volto. Até breve, galera.